Vou pegar a galinha. A Daphne é uma raia. Está vazia, talvez por agora, nesse exato momento, cheia de esperança. O horizonte não é longe e o tempo é jovem. Primeira vez que ouvi falar sobre universidade pública, né? Uma universidade federal. Eu estava no ensino médio, isso foi de 2002 a 2004. Então, já são mais de 20 anos, né? Ou completando 20 anos, enfim, que a gente ouvia falar da possibilidade de uma universidade pública federal aqui no extremo oeste. Talvez tenha sido para nós um dos momentos mais fortes de luta, porque é nesse momento que a juventude da classe trabalhadora percebe a importância da educação para a sua vida e para mudar a realidade que vivia e que vive. A realidade sofrida do campo, a realidade sofrida das periferias, dos bairros e das favelas. A região do extremo oeste catarinense é uma das regiões que continua sem a presença forte de educação superior pública, e por isso, né, obviamente que essa discussão perpassa uma discussão sobre a criação de um campus no extremo oeste, e tem ganho força. O movimento social organizado da região tem trabalhado na perspectiva da criação de um campus em São Miguel do Oeste. Então, esta expansão territorial, para além dos 6 campi originais, ela é uma, vamos dizer assim, se pode dizer, uma dívida histórica, né? Porque o movimento inicial previa mais campi, havia esse entendimento de que teríamos que ter mais do que os 5 campi inicialmente implantados. Então, pensar a expansão para além desses 6 campi já implantados de certo modo, dar resposta àquele movimento original. Seria muito bom a gente ter uma universidade federal, a gente conseguir estudar e, como eu que sou do campo, conseguir trabalhar, ficar no campo mesmo, não sair. Essa é uma pauta central, né? É dessas pautas que transcendem os nossos tempos, né? Talvez daqui a algumas décadas a gente vai conseguir, né, enquanto população, entender a importância que foi a construção, né, primeiro a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul e depois esses campos espalhados, né? Querendo ou não, essa faculdade, ela muda a vida das pessoas. Faculdade, ela não é gasto quando você implanta aqui, ela é um investimento. Gasto seria você construir cadeia, bancar cadeia. Entende? Faculdade, universidade, quando ela chega aqui, ela passa a ser investimento. Eu acho que a gente sempre tem muitos sonhos, né? Principalmente sobre o futuro, assim. Eu, por exemplo, quero fazer medicina, quero fazer pediatria. E para mim, esse sonho foi muito distante por muito tempo, né? Minha família inteira são pessoas negras, pobres, que não têm condições de pagar uma universidade completa, principalmente de medicina, né? E uma universidade, ela muda a região, ela melhora a região, ela qualifica a região, né? Dá oportunidade para os nossos jovens ficarem na região. Então, é um direito, a educação superior é um direito dos jovens da nossa região, por isso que a gente luta. Criada a partir da necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras do noroeste do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná, e de um projeto federal de expansão das universidades federais que estávamos vivendo em nosso país em 2014. A UFFS nasce da luta por uma universidade pública e popular, garantindo 90% das vagas para os educandos e educandas das escolas públicas. Porque o caráter popular vai muito além do acesso aos que mais necessitam. Ela tem a participação em todos os processos, e um deles é garantir
que todo conhecimento produzido na universidade seja produzido de forma a estabelecer um diálogo com as demandas sociais presentes na contradição da nossa sociedade. Quando que a gente estava no ensino médio, tinha essa discussão pairando a região aqui a respeito da vinda de uma universidade federal. A gente sonhava que ia conseguir acessar essa universidade por aqui. Em 2007, quando que eu já estava organizado com a PJR, a gente estava um pouco mais à frente dessas discussões e a universidade, ela parecia que estava chegando a cada dia mais próxima. Em 2005, aqui em São Miguel do Oeste, eu comecei um trabalho na equipe paroquial da paróquia São Miguel Arcanjo. E uma das minhas tarefas nessa equipe era acompanhar a juventude. A Pastoral da Juventude do Meio Popular, ela já existia aqui em São Miguel. Então, me incluí junto com a juventude que já se organizava e passamos a fazer um trabalho coletivo em algumas comunidades mais às periferias, especificamente nas favelas. E uma das favelas que a gente trabalhava, uma das comunidades, se chama Pedreira. E naquele tempo a gente conseguia organizar uma juventude que tinha muitos desejos, muitos sonhos, uma juventude que trabalhava durante o dia e que não tinha acesso ou não pôde ter acesso à educação superior e nem mesmo o ensino médio. Num dos grupos, num dos encontros que a gente fez, desses encontros do grupo de base lá da Pedreira, em algum momento um dos meninos que era parte do grupo questionou por que aqui na nossa região, aqui em São Miguel do Oeste, não existia uma universidade federal. Talvez tenha sido nesse momento que despertou a curiosidade não só do restante da juventude, mas também da coordenação e da assessoria que acompanhava aquele grupo de base. E nessas discussões foi avaliado que seria instalado um campus em Chapecó e posteriormente seriam abertos algumas extensões ou alguns novos campos, né? Ou novos campi, que é o plural de campos, na região de São Miguel do Oeste e outras regiões do estado de Santa Catarina. Enquanto isso, nós da juventude, da PJR e da PJMP, a gente ocupava os grupos de jovens, a gente ocupava as praças, as ruas, as escolas, para fazer essa discussão com as juventudes que estavam estudando tanto no ensino médio como no ensino fundamental, para elas serem protagonistas dessa luta também. Esse momento ele foi e é histórico para a gente, porque nos registros que a gente tem, talvez seja esse primeiro momento de nós, enquanto pastorais, discutir essa realidade, né? E essa luta, pôr em pauta essa luta. A gente veio a fazer parte também do movimento, né? Sempre contribuindo do jeito que a gente podia, né? Com todas as mobilizações, participando também de modo mais artístico, né? Nas mobilizações, com música. E estamos aí 20 anos depois, desde que ouvimos, e não temos ainda nada de experiência, né? Temos um Instituto Federal, mas o Instituto Federal não é uma universidade, embora tenha sua importância com certeza, mas a gente não tem nada, nenhum campus, nada aqui no extremo oeste, né? Houve-se, na época da implementação da Universidade Federal da Fronteira Sul, houve
houve uma proposta, se assim posso dizer, da universidade ser, inclusive, a reitoria em São Miguel do Oeste, né? Inclusive por estar mais perto da fronteira, né, com a Argentina do que propriamente Chapecó. Mas isso acabou sendo desvinculado e acabou ficando em Chapecó, né? E alguns outros campos ao redor ali. E a gente ficou sem nada. A Universidade Federal da Fronteira Sul nasceu, né, de movimentos sociais, a partir de uma articulação dos movimentos sociais da região, então Sudoeste do Paraná, Oeste Catarinense e Noroeste do Rio Grande do Sul. É uma universidade que foi implantada inicialmente com 5 campi, em Chapecó, em Santa Catarina, Realeza e Laranjeiras do Sul, no Paraná, e Erechim e Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. Mas desde o seu início, a luta dos movimentos sociais era para uma universidade que, em alguns documentos, inclusive alguns registros, indicam que teria 10 campi. Né? Então, para além daqueles 5 implantados, se sonhava com uma universidade mais abrangente, que estivesse em outros lugares desta mesorregião, chamada mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, que envolve, então, o sudoeste do Paraná, Oeste Catarinense e Noroeste do Rio Grande do Sul. Naquele momento estávamos muito longe de uma universidade federal, que a Federal de Santa Catarina basicamente estava presente em Florianópolis, né? E na região oeste, no Planalto, todas as instituições que haviam eram todas ou privadas, né, ou ditas comunitárias. Então, por isso, se almejava lutar por uma universidade pública, que fosse gratuita, que tivesse qualidade e que pudesse incluir a nossa juventude da região. E foi isso que a gente fez. A partir de ainda de 2006, né, esse movimento começou aqui no extremo oeste, levando uma série de movimentos sociais, e nós nos incluímos neles naquele momento, para que a gente conquistasse então uma universidade. Nós, naquele momento, trabalhava com a ideia de vir um campus, pelo menos um campus, para São Miguel do Oeste, ou para a região do extremo oeste. Não foi possível naquele momento porque nós conquistamos a reitoria dele em Chapecó. Então ficou na promessa de que num futuro próximo, breve, nós teríamos então esse campo, que ainda hoje é uma luta que se estende, né, por vários outros municípios, a gente sabe disso, e nós temos a nossa universidade hoje, mas ela ainda continua, de certa forma, distante de São Miguel do Oeste e da região do extremo oeste. Aqui nessa região das fronteiras, né, com Uruguai, Argentina e Paraguai, esse debate foi ganhando mais força, né? Conjunto de organizações, conjunto de forças que pautavam, que discutiam o acesso à educação superior, foram se encontrando, né? O MPA esteve nesse processo desde o início, né, pelo menos nos 3 estados do Sul, e foi nesse processo que a gente se somou à luta, né, à reivindicação, e o processo, inclusive, de elaboração, né, de como deveria ser essa universidade aqui nessa região dos interiores, né, o que depois veio a ser a Universidade Federal da Fronteira Sul. E já nesse momento a gente começou a, junto com forças do extremo oeste, pautar um campo da Universidade Federal da Fronteira Sul e no extremo oeste de Santa Catarina, né? Se conseguiu organizar um grupo de forma articulada que compreendia toda essa região do sudoeste do Paraná, oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul, que foi formado um grupo de lideranças que era o grupo das 11 pessoas, né? O grupo dos 11, né? E aqui do extremo oeste eu fui indicado para estar participando e nós conseguimos se envolver e participar por um longo tempo, né, na luta por trazer essa universidade nessa grande região e que depois de aprovado no Congresso Nacional se teve toda uma participação dessa região, esse grupo, mas toda a região se envolveu porque tinha momentos que a sociedade participava na definição dos critérios de acesso, enfim, como ia funcionar essa futura universidade que estava sendo criada, né?
Eu lembro que eu já era vereadora, e isso em 2013, e o movimento já estava consolidado, já estava estabelecido, muitas lutas já estavam acontecendo. E lembro que participei da escolha dos cursos para o IFSC, para o Instituto Federal. Foi ali que eu soube da existência do movimento pró-universidade, porque se estava já pensando, escolhendo os cursos para o Instituto Federal, para o ensino médio, que depois se pudesse dar continuidade numa universidade do Extremo Oeste. Depois, mais efetivamente, foi em 2014 que nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, através dos mandatos do PT, mandato meu e do vereador Juarez, e que junto, aí sim, né, nós viabilizamos o local e o ato institucional, né, para receber o movimento pró-universidade. E lá nós fizemos aquela audiência pública. Foi também lá que nós tivemos os primeiros conflitos, né, com um segmento da sociedade, por conta mesmo dos cursos, né? Então de lá nós fizemos um ato grande em Chapecó, né? E que foi, para mim, foi o momento em que foi absolutamente costurado, né? Nós tínhamos muitas chances de ter essa universidade aqui. Infelizmente, com o golpe em 2016, né, quando a presidenta Dilma saiu, né, foi saída da presidência, isso tudo foi por terra, né? A gente permanece, né, nessa luta constante, porque por mais que a gente tenha o Instituto Federal aqui, que tenha cursos de graduação, né, também no Instituto, mas a gente sabe que o Instituto ele tem um objetivo, né, que é a formação técnica com conhecimento popular, né, mas também de qualidade, por mais que seja na sua intenção, na sua origem técnica, né, ela tem qualidade para abarcar também os cursos superiores. Tanto é que temos aqui no Instituto Federal, né, 3 cursos superiores. Mas a gente sabe que a pauta da universidade, ela permanece. Estudei pela Universidade Federal da Fronteira Sul, em licenciatura em História, numa turma do Pronera, pelo campus de Erechim, né, em Veranópolis, porque era em parceria com o Instituto Josué de Castro. Sair do nosso espaço de vida para poder acessar a universidade, o ensino superior, é o dilema, né, de muitas das juventudes da região, e isso afeta, né, a nossa organização econômica, porque a gente acaba tendo que se deslocar e o esforço de sair do espaço, romper com projetos que já estavam em andamento para que a gente possa ter acesso à educação superior, né? Então, eu sou hoje uma jovem mãe que estudou pela UFFS, mas que ainda luta, né? Ainda está nessa luta pelo campus da UFFS aqui no extremo oeste de Santa Catarina, para que as outras juventudes, para que as outras mães, inclusive para que a minha mãe, minhas irmãs e para que meu filho futuramente também possa ter acesso a uma educação de qualidade, uma educação que é de direito da população e que não precise, né, se ausentar do espaço de vida para que possa acessar. Nós, enquanto equipe paroquial, na época trabalhava em São Miguel do Oeste, percebemos que essa luta pela conquista de uma universidade para a nossa região e depois a expansão para São Miguel do Oeste é parte da nossa dinâmica cristã de fé, é uma forma de vivermos o Evangelho. E essa luta pela expansão da Universidade Fronteira Sul para o extremo oeste, ela sempre esteve presente no grito dos excluídos e excluídas aqui, mais na região de São Miguel do Oeste. Então, o grito dos excluídos e excluídas, né, é uma expressão daquilo que clama junto ao povo como uma resposta de fé ao Evangelho que nos pede que nós assumimos as causas
populares do nosso povo e muito ali a luta pela expansão da UFFS. Se tem algo que me marcou muito, foi no 7 de setembro, num desfile de 7 de setembro, que a juventude, né, de São Miguel, da PJMP, da PJR, enfim, os movimentos sociais, mas especialmente as juventudes que fizeram aquela torre humana na frente do palanque, pedindo pela universidade, né? Eu acho que isso, para mim, representa assim o que a gente precisa, o que a gente quer, né? Que futuro que nós vamos dar, vamos deixar, qual é o legado que nós vamos deixar da nossa luta popular, qual o verdadeiro sentido de se estar nos espaços institucionais, políticos que a gente ocupa, se não para trazer para a superfície, né? Trazer para o alto essa juventude que está tão esquecida e que sempre foi, né? Esquecida por esse sistema perverso aí, econômico e social. E a gente conseguiu em vários momentos estar dentro das escolas, fazendo dinâmicas, fazendo místicas, chamando para o debate. Foi um momento em que foi muito massivo, porque a partir de 2005 até o último ano de Grito dos Excluídos em São Miguel do Oeste, a juventude se organizou em massa. Todos os anos, muita juventude vinha para a rua pedindo a universidade pública e popular para o extremo oeste de Santa Catarina. E chegou o momento, então, que era fato, a Universidade Pública e Popular estava com a sede em Chapecó, num movimento que a gente fez parte, inclusive, como coordenação desse movimento. E a sede foi implantada em Chapecó, como Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, isso mobilizou também a juventude daqui como a esperança, né? Já não era mais só o sonho, o sonho já começava a esperançar. No ano de 2006, acontece a aprovação da ideia pelo então ministro Fernando Haddad para a criação da Universidade para o Sul do Brasil. Naquele momento, as juventudes voltaram a sonhar. Entre o querer jovem pela UFFS, o caminho da luta foi se construindo. Em 2010, quando a reitoria da UFFS de Chapecó foi instalada, as lutas se intensificaram pela expansão. A retomada do movimento pró-camp da UFFS na fronteira sul aconteceu. No dia 27 de junho de 2014, as organizações populares unificaram suas forças e realizaram um encontro com deputados federais, estaduais, prefeitos de toda a região e comunidade, no salão paroquial da Igreja Matriz São Miguel Arcanjo. Num diálogo aberto, mostrou-se mais uma vez a necessidade de receber um campus na região. A entrega do projeto técnico da universidade ao Conselho Estratégico da UFFS foi feita na sessão extraordinária ampliada que aconteceu em Chapecó, no dia 3 de julho do mesmo ano, momento em que várias outras regiões também apresentaram os seus projetos. Do extremo oeste catarinense, mais de 700 pessoas participaram do ato, que envolveu aproximadamente 1.500 representantes de 9 regiões, que apresentaram a sua defesa para a expansão. Naquele momento se destacou a aprovação recente do Plano Nacional de Educação, o qual contemplava 20 metas, sendo que uma delas era colocar mais de 7,5 milhões de jovens e adultos estudando no ensino superior do país. Acompanhei o movimento que que veio a levar à criação da Universidade Federal da Fronteira Sul desde o seu início. Claro, num primeiro momento, lá nos anos 2004, 2005, numa discussão que envolvia basicamente o sudoeste do Paraná e que depois ganhou corpo envolvendo o oeste catarinense e o noroeste do Rio Grande do Sul e que culminou, então, com a criação da UFFS em 2009.
Estou na UFFS desde 2010, desde o seu início, primeiro como diretor do campus Realeza, no Paraná, e inicialmente cedido pela UTFPR, e depois vim para a UFFS por redistribuição, em outubro de 2011. Em 2013, assumi a Pró-Reitoria de Graduação, cargo que ocupei até 2019, depois fiquei 4 anos afastado da gestão, e retornei, então, agora em 2023, como reitor eleito pela comunidade universitária. O esperançar da juventude, mas também de nós adultos. Nós que temos filhos, filhas, o que a gente sonha é que a nossa criançada, lá na frente, possa acessar essa educação de qualidade e pública. É a esperança para o pobre e para a menina pobre. Eu lembro que em 2005 eu busquei muita menina no interior de São Miguel. Muitas vezes a gente levava tarde da noite para casa e explicava para o pai e a mãe que a gente estava em reunião. Essa juventude hoje é adulta. Essa juventude tiveram que trabalhar, na grande maioria, em subempregos para poder pagar uma universidade, uma graduação paga. Muito explorados, inclusive, não só no trabalho, mas também pelas universidades. Teve que pagar, trabalhava durante o dia, estudava à noite para poder se formar. Eu tenho 32 anos de idade. Eu fui uma dessas jovens que a companheira Jo ia buscar no interior, entre São Miguel do Oeste e Descanso, onde eu morava, para a gente poder sonhar juntas e organizar a luta pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Bom, se já são quase 20 anos que o nosso coletivo está fazendo essa luta, boa parte desses anos eu reportei como comunicadora popular e depois também me formando jornalista. Me formei pela UNOESC, em São Miguel do Oeste. Fui bolsista do artigo 171 no último ano só, então eu tive que fazer muita faxina para poder pagar a faculdade. Eu acho que a gente se forja também enquanto militante, enquanto esperança viva dentro desse processo que é e que foi e que continua sendo a luta pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Desde muito jovenzinha a gente ocupava inclusive esse espaço para que a gente, nos nossos momentos de reivindicar direitos, mas também de denunciar opressões, a gente trazia a pauta da UFFS como essa esperança e como é bom a juventude esperançar no que se refere à educação, no que se refere a sonhar com um espaço onde a gente possa ter um acesso, né, à educação de qualidade, a uma educação que é nosso direito e que para nós, quanto juventude, para o Extremo Oeste, para a população que se forja a partir do Extremo Oeste, de toda a luta que forja também esse território, é necessário. E estava muito possível, estava muito próximo. Só que, a partir de 2014, nós tivemos um problema social brasileiro, que é um corte grotesco e gigantesco nas áreas do investimento público para a educação, para a saúde, para tudo, que foi o advento da extrema-direita no poder. Tanto que de 2014 a 2016, a gente viveu um processo de golpe de Estado no país, e isso afetou diretamente os projetos de expansão da universidade pública. E a gente foi afetado drasticamente. A gente continuou fazendo trabalhos de base, a gente continuou conversando com as juventudes a esse respeito da importância de uma universidade pública e federal na nossa região, mas um fantasma começou a vigorar mais forte do que já tinha antes. O movimento está articulado já no ano de 2022, 2023, né, também a sociedade se mobilizou, né, e marcou presença. Estivemos em Chapecó, também num grande encontro ampliado. Teve na Câmara de Vereadores São Miguel do Oeste também em 2022, um grande encontro, encheu a Câmara, né, com muitas pessoas participando, e que estava lá inclusive o reitor da
Universidade Federal e também a comissão do Congresso do Ensino Superior. Então, são momentos assim que marcam e que mostram, né, a importância de uma universidade, do ensino superior aqui no extremo oeste e a importância do ensino superior nos municípios e se espalhar pelo Brasil, né? Agora tramita nos conselhos, conselho estratégico, conselho universitário. Segundo, criamos as condições. E o Instituto Federal já abriu as portas para abrigar o início do campus, tem 30 laboratórios, pode ser um ponto de partida, de apoio para o início do campus da universidade. Terceiro, junto com os prefeitos, vereadores de todos os partidos, assumimos uma responsabilidade de buscar financiamento, buscar orçamento de forma coletiva e suprapartidária. E quarto lugar, é discutir os cursos, as áreas do conhecimento. O que a juventude quer no extremo oeste? Quais os cursos importantes e necessários e estratégicos para o futuro do extremo oeste de Santa Catarina? Eu acho que foram os 4 pontos que sintetizam aqui nessa audiência pública. A Pastoral da Juventude Rural e a Pastoral da Juventude do Meio Popular seguem se organizando, lutando, sonhando junto. Às vezes um pouco mais enfraquecidos, às vezes mais fortes, mas a gente segue. Tenho 13 anos, moro na linha 26 de outubro, estudo na escola EMEIEF Padre José de Anchieta, que fica localizado na linha dos Irmãos, no interior de São Miguel do Oeste. Tem uma universidade federal, a gente conseguiu estudar e, como eu que sou do campo, consegui trabalhar, ficar no campo mesmo, não sair, precisar ir na cidade, alugar e viver aquela vida chata, para precisar pagar uma faculdade que depois não se der alguma coisa errada, não vai render o que você precisa. Para mim, eu preciso de uma universidade que mesmo que faça eu estudar e eu fique no campo. Todo mundo merece ter um ensino superior completo, principalmente as pessoas mais pobres. Eu também quero estar nessa faculdade, pois eu sou uma jovem do meio popular. Eu sou do grupo de base da PJMP-PJR da cidade de Anchieta e eu acho que isso também é importante para que a gente ainda está na escola, para que a gente consiga sonhar, né, em fazer o ensino superior e saber que depois que a gente sair a gente vai poder continuar estudando e conseguir seguir a nossa vida. Eu acho que a importância de ter uma universidade federal no extremo oeste é de que as pessoas que moram aqui possam estudar, né, que moram no extremo oeste, sem ter que se deslocar e gastar para isso, porque muitas pessoas não têm condições para estudar fora, então isso faria com que os jovens tivessem a possibilidade de cursar o ensino superior, cursar uma universidade. A minha visão, que é que tem muitos conhecidos, muitos jovens que eu conheço hoje em dia, que tiveram que cancelar a matrícula ou tiveram que abandonar esse sonho de ir para uma universidade federal, porque ou elas eram cidades muito afastadas daqui de São Miguel, ou elas eram cidades muito pequenas, no quais eles não iam ter rede de apoio, porque muitos deles trabalham e têm que ajudar em casa com os pais, os irmãos. Para várias pessoas que não têm condições financeiras, que fique aberto, que não tenha preconceito, fique aberto qualquer um, porque várias não tem, aqui em São Miguel não tem algumas áreas para estudar. E daí podia ter também de graça, pública, que todo mundo possa. A universidade é um direito de toda filha e todo filho da classe trabalhadora, assim como eu sou. Foi surpreendente ter entrado naquela faculdade, na universidade, e visto que aquela estrutura poderia chegar na nossa cidade, né? Quando eu cheguei lá, entrei na universidade, senti, meu coração chegou a bater mais forte, né? Por causa que uma estrutura dessa para jovens, homens e mulheres que não tiveram condições de entrar numa faculdade por causa da distância, por causa da condição financeira, é uma grande conquista para a nossa cidade, para a nossa região. Quem tem acompanhado a discussão a nível nacional do Plano Nacional de Educação vai perceber que nos últimos 10 anos, né, no Plano Nacional aprovado em 2014, nós não cumprimos a meta de ampliar a educação superior no país
no sentido de atender, né, passar de 18%, em torno de 18% da juventude com idade universitária, 17 a 24 anos, que hoje é o que temos na universidade, chegar a 30%, que era o desenho planejado naquele plano de educação, e nós não conseguimos avançar, nós continuamos 10 anos depois atendendo apenas 18% desta faixa etária. E mais do que isso, aquele plano nacional propunha que a gente expandisse especialmente a educação superior pública, e também nisso nós não conseguimos expandir de acordo com aquele plano nacional de educação. Então, o novo plano, de novo, coloca essas metas e esse desafio, né, para as universidades públicas brasileiras, e, portanto, pensar a expansão da universidade é também atender aquele plano nacional de educação que prevê, então, uma ampliação da oferta de vagas públicas. A importância de termos, né, um espaço assim no extremo oeste se vincula ao pessoal não precisar sair daqui para poder estudar, né, que é uma coisa muito importante, ou ter acesso numa educação de qualidade que não precisa ser paga. Né? Para quem é da classe trabalhadora sabe que trabalhar e estudar não é fácil, né? Tu não consegue fazer muito bem as duas coisas, né? Saber que a gente está em 2024, que existe uma possibilidade ainda mais concreta de nós termos a Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, emociona. Emociona porque eu lembro que em um momento, quando a gente foi para Brasília, eu trabalhava num jornal comercial aqui da cidade. E quando a gente retornou, eu cheguei na redação e eu falei assim, gente, a universidade está aí, está vindo. E o pessoal falou, tem certeza, Cláudia? Porque aí a gente vai colocar na capa do jornal e tal. E eu falei, sim, eu tenho certeza. Está mais perto. E talvez a compreensão, né, de quem conduzia o jornal na época não era a mesma que eu. Porque para mim sempre, cada passo que a gente foi dando, é porque o sonho estava mais perto. A esperança, ela é isso. A esperança é aquilo que a gente vai construindo, que a gente vai lapidando, que a gente vai fortalecendo, né? Pode não ser do dia para a noite, mas naquele momento eu achava importante que fosse para a capa do jornal a notícia de que a universidade estava mais próxima, né? E foi. Mas o sonho da universidade para aquela juventude de 2005, 2006, 2007, que hoje é adulta, ainda permanece como sonho. Porque nós sonhamos com a juventude que vem vindo, com essa gente nova que está vindo, com as nossas crianças, com os nossos filhos e filhas, porque eles são essa gama de gente da classe trabalhadora, que não deixa de sonhar, que não deixa de lutar, que é sofrido, que pena nas mãos do capital, mas que sonha e que luta. É o esperançar de Paulo Freire na busca, no cavocar, no garimpar de um direito à universidade pública no extremo oeste de Santa Catarina. A gente quer uma universidade que se integra com o povo da região, né? que conheça os seus problemas, que trabalhe essa realidade, que ajude a transformar essa realidade, né? Para que as pessoas vivam melhor, né? E a universidade pública, ela tem esse compromisso no seu nascer, né? No seu nascimento ela tem esse compromisso. Querendo ou não participar dessa luta que já tem mais de uma década, quase duas de história, é incrível, ainda mais que eu não era nem nascido quando começou essa luta. Então para mim é maravilhoso continuar nessa luta e querendo ou não nessa batalha para conquistar a universidade aqui na nossa cidade, na nossa região. É uma pauta viva. Ela está aí e até nós não realizarmos essa conquista para São Miguel do Oeste, que é uma cidade polo, vamos continuar nessa expectativa, nessa luta, nessa busca para garantir a democratização dos cursos elitizados, para garantir esse acesso ao ensino de qualidade, onde os filhos da cidade e as filhas possam perpetuar aqui o seu próprio conhecimento. Que a juventude possa realizar seu sonho de estudar, de concluir uma faculdade, de que possa ter um ensino superior adequado, né? Principalmente que seja popular, que seja assim para a gente, mais pertinho da nossa realidade. Então hoje eu continuo sonhando junto ao nosso coletivo. Eu tenho esperança de quem sabe fazer um mestrado na Universidade Federal,
nessa que a gente foi crescendo junto. E tenho esperança que a Marina Renata, minha filha, que tem 1 aninho de idade, possa, né, cursar, possa estar dentro desse espaço tão diverso, tão importante, né, que a gente foi ajudando a construir. Isso nos dá mais esperança, né? Esperança do esperançar, né? Do seguir em marcha. Então essa pauta vai continuar sobre a mesa e no centro assim das reivindicações das nossas organizações. Até que a Universidade Federal da Fronteira Sul não esteja aqui na região de São Miguel do Oeste, nós não vamos parar a luta. Porque a luta ela só cessa quando não há mais vida. E aqui há vida.